Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje, 25 de junho de 2026. Quero ler um texto que está em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que vai dizer o seguinte: Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O tema de hoje é o perigo da soberba. O perigo da soberba. A soberba é um pecado que tem acompanhado a humanidade desde a queda do homem. Desde quando o pecado entrou na terra, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a soberba tem acompanhado. E a soberba nada mais é do que um orgulho excessivo. É quando nós nos achamos superiores aos outros. É quando nós achamos que aquilo que nós temos, os nossos diplomas, a nossa profissão, os nossos bens materiais, eles são superiores aos outros. A soberba também está relacionada a quando nós só julgamos, nós só apontamos os erros das pessoas, mas nós não olhamos o nosso. Tudo que nós temos é melhor do que o outro. Nos achamos superiores, nos achamos melhores. E aqui o texto vai dizer que Deus, ele resiste aos soberbos. Deus, ele abate os soberbos. Deus, ele não ama os soberbos. Há um ditado que diz que a pessoa soberba, ela é a última a saber que ela é soberba. Porque ela não consegue enxergar. Quando ela olha no espelho, ela não consegue se ver como uma pessoa soberba. Ela vai colocar a culpa no espelho. Ó espelho, você está me dando uma imagem distorcida de quem realmente eu sou. E ela não consegue enxergar. Jesus é a pessoa que poderia se encher de orgulho, mas pelo contrário, ele veio para servir. Ele não exigiu que nós pudéssemos, que as pessoas do seu tempo pudessem servi-lo, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele veio nos mostrar que nós não podemos ser superiores uns aos outros. Mas quantas vezes nós nos achamos assim? Nós carregamos esse orgulho excessivo, nós apontamos as pessoas, nós não olhamos para nós, nós não fazemos uma autoanálise das nossas vidas. Tudo que nós temos é melhor do que o próximo. O meu diploma, a minha profissão, tudo que eu tenho. Enquanto Jesus veio ensinar ao contrário. E é por isso que Deus, ele abate aos soberbos. Ele resiste aos soberbos. Se uma pessoa viver numa ilha isolada, ela ficar ali sozinha, ela ter tudo ali, alimento, abrigo, não faltasse nada, o orgulho não iria aflorar no coração dela. Mas percebemos que o orgulho começa a aflorar no coração de alguém é quando ela começa a conviver com as pessoas. Aí sim, as pessoas vão reconhecer quem ela realmente é. Porque quando há convivência com pessoas, aí surgem as intrigas, aí surgem as contendas, aí surgem as acusações, aí surgem todo tipo de pecado, porque a soberba está relacionada a isso tudo. E a pergunta hoje é: o seu coração está cheio de orgulho? Você se acha superior aos outros? Você acha que todo o bem material que você tem é melhor do que o outro? Será que você aponta somente o erro dos outros e esquece o seu? Que hoje possamos refletir em relação à soberba. Deus, ele resiste aos soberbos. Mas aqui o texto vai dizer que Deus, ele dá graça aos humildes, ou seja, Deus, ele ama um coração humilde. Ele ama um coração de servo. Deus, ele ama alguém que pensa no outro também. Deus, ele ama alguém que não se acha superior aos outros, mas que tem um coração de servo. Esse é o dia de você refletir. Esse é o dia de você olhar para você e dizer: será que eu estou sendo soberbo? Será que eu me sinto melhor, superior aos outros? Quando nós pensamos dessa forma, estamos prestes a ter uma queda gigantesca, porque esse pecado nos leva à ruína, esse pecado nos leva ao isolamento, esse pecado nos leva a ter uma imagem totalmente retorcida daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Jesus veio realizar aqui na terra para nos ensinar. Então reflita nesse dia, abandone a soberba,
abandone a soberba. Nós não vamos chegar a lugar algum, mas façamos como Jesus fez, manifestando a humildade. Eu quero orar pela sua vida hoje, em nome de Jesus. Deus, aonde esse áudio chegar, ó Deus, se essa pessoa, Pai, que está me ouvindo, Pai, ela se sente superior aos outros, se ela se sente melhor do que os outros, se ela tem um coração duro em relação a estender as mãos para o próximo, Deus, em nome de Jesus, trabalha, Pai, nesse coração. Nos faça refletir em relação a isso, porque essa atitude, esse pecado não agrada o coração do Senhor, mas que sejamos como Jesus, humilde, compassivo, que possamos, ó Pai, ter esses atributos em não, Senhor, ter a soberba, mas ter a humildade, reconhecer que nós também erramos, reconhecer que também nós erramos com as pessoas também, que nós somos falhos. Nos ensina a ser humildes, ó Deus, como Jesus, ele foi humilde, ele é humilde. Eu te peço em nome de Jesus, trabalha, Pai, nesse coração e molde nosso caráter. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, reflita nessa mensagem, compartilhe essa mensagem e tenha um ótimo dia.